Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano, CTPM, Betim, professora Nancy com vocês aqui agora. Eu enviei este mapa mental para vocês na semana passada e eu vou dar uma aula agora sobre os persas. E eu queria que vocês fossem acompanhando comigo este mapa mental. Vocês têm eles aí no caderno, não é isso? Estou tentando ampliar aqui. Podemos começar? Então vamos lá. Grande beijo para vocês. Mais uma aulinha, vamos lá, queridos. Olha, eu começo falando sobre a localização geográfica. Planalto do Irã, crescente fértil. Hoje, Irã. O que eu estou falando crescente fértil? Crescente fértil significa lugar próspero, perto de água, possível desenvolvimento, ok? Então tá, Pérsia igual Irã. É uma monarquia teocrática, isso já não é mais nenhum problema para ninguém. Todos sabemos o que é a teocracia. Eles eram exímios comerciantes de tecidos, tapetes, vidros, artesanatos de nível absoluto. Por exemplo, um mosaico gigantesco em vitral. Por exemplo, as artes em alto relevo feito em grandes templos, tá? Então, a terra pouco fértil, porque eles viviam próximo do crescente fértil, não no crescente fértil. Então, eles compravam alimentos do Egito, compravam papiros do Egito, e a sociedade é estamental. De novo, como está, fica. Pobre é pobre até morrer, rico é rico até morrer, caso não perca a sua economia, o seu poderio, o seu reinado. Tranquilo? Beleza. Do meu lado esquerdo, vamos lá. A formação do povo persa. Os persas sempre brigaram, sempre guerrearam com os medos. Medos é o quê? É um povo. E eles viveram um tempo inteiro em guerra, até que o Ciro, chamado o Grande, domina os medos e forma somente a Pérsia. Tá bom? Queridos, durante muito tempo, os persas foram dominados pelos medos, então, e por volta de 550 a.C., um príncipe de nome Ciro, ele liderou a rebelião, né, e aí saiu vitorioso, e depois de dominar os povos da região, ele fundou então o Império Persa. Fundador do Império Persa, Ciro, o Grande. Por que o Ciro ele conquistou e ele teve sucesso? Porque ele tinha uma personalidade muito forte, ele era muito carismático, mas ele era flexível aos povos dominados. Que isso significa? Flexibilidade aos povos dominados. Isto mesmo. Olha só o que o Ciro faz. Ele permitia que os povos dominados mantivessem seus costumes, sua religião, mas exigia grandes impostos. Ele podia tolerar toda a cultura do povo estranho, do estrangeiro, mas o povo estrangeiro tinha que servir o exército e pagar fortes, grandes, pesados impostos para o Ciro. Um exemplo disso daí por exemplo, na Mesopotâmia.
na Babilônia, que é uma região da Mesopotâmia, teve épocas que os hebreus viviam lá, na Mesopotâmia, na Babilônia especificamente. Então, quando Ciro dominou a Babilônia, o Ciro permitiu que os hebreus fossem libertos, pagando impostos, podiam ir embora, voltar para a Palestina, onde era a terra deles, onde eles queriam chegar, mas eles tinham que pagar por isso, como uma indenização, e eles tinham que pagar, inclusive, os impostos e trabalho. Quem quisesse ficar, ia ficar trabalhando. Quem quisesse ficar, ia ficar para pagar os pesados impostos, ok? Então tá, vamos lá. Quais são os sucessores do Ciro? Descendo, então, nós vamos ter aí Cambises. Ele guerreou, sobretudo, ele é filho do Ciro, guerreou e anexou parte do Egito. Ele anexou a região chamada Cirene, que hoje seria a Líbia, que está no norte da África, e ele conquistou então essas terras. Ele já ficou tão poderoso quanto o pai, né? Embaixo a gente já falou, né, sobre o Ciro aí. Então eu sigo agora com o Dário I, ou Dario. O Dario I é o sucessor de Cambises. Ele também é considerado o grande. O que o Dario fez de específico? Algumas coisas a gente já falou na sala de aula, vamos continuar aí. Ele reprimiu revoltas de povos conquistados e ele teve muitas vitórias militares. Dessa forma, ele vai conseguir fazer com que a Pérsia se torne maior, gente, da região, maior em economia, maior em extensão territorial, maior região, maior poder, maior império que existia desde a formação da Pérsia até agora. Então, o que o Dário fez, ou o Dario, tá, gente? Para manter a dominação, ele vai organizar o Império Persa em satrapias. E ele nomeou, eram 20 satrapias, e ele nomeou altos funcionários reais para governar. E esses funcionários, então, eram sátrapas, que iam administrar cada uma delas. Eu não estou falando nada que você não entenda. Satrápia é uma cidade-estado. Ele dividiu a Pérsia em vários pedacinhos, em vários municípios, que a gente vai chamar de cidade-estado. E cada um que ia para governar a satrápia era o ouvido, o olho, a boca do rei. Sabia tudo que o rei queria e falava tudo que o rei queria, e ia governar de acordo com o que o Dario queria, tá? Estas satrápias, elas vão ser conhecidas então como olhos e ouvidos do rei, e ele vai mandar os funcionários que ele quer para lá e governar do jeito que ele quer, e isso vai fazer com que ele tenha mais sucesso, ele tenha mais poderio econômico, mais fortaleza, tá? Então, o Dário, ou Dario I, ordenou o quê? A moeda única, moeda de ouro, cunhada,
que a gente vai chamar era a unidade monetária internacional, era confiável, era forte, mais ou menos o que hoje poderíamos falar do dólar, né? Era uma moeda muito conhecida e ela vai ser chamada de Dárico, né? A gente já falou isso em sala de aula, lembra disso? Ok. Os persas, tanto no governo do Ciro, Cambises e o Dario, eles vão ter flexibilidade com os povos dominados, com os povos estrangeiros, né? Esse objetivo aí, olha, é para facilitar a comunicação, o comércio, o exército, enfim, ele ia ganhar mais exército com isso. Dario, ele é muito esperto, ele manda construir uma eficiente rede de estrada. A principal estrada vai ser chamada de Estrada Real. Tinha 2.400 quilômetros de extensão e para percorrer essa estrada principal, os corredores levavam cartas, levavam documentos a cavalo, mais ou menos 8 dias, sendo cada um deles responsável e representava um trecho da estrada. Você tem uma ideia aí? Mas a Estrada Real ela ligava a cidade de Sardes, hoje Turquia, até Susa, que é o Irã. Então, da Turquia ao Irã era a Estrada Real, por exemplo. Se a gente pensar em Minas, Estrada Real, Rio de Janeiro, passando por todas as cidades históricas, praticamente São João del Rei, Tiradentes, passando aqui por Belo Horizonte e chegando até Diamantina, enfim, subindo aí, norte de Minas. Os persas construíram um dos maiores, mais extensos impérios da antiguidade. Aspectos religiosos, muito importante, hein? A religião deles, eles tinham uma religião que chamava Zoroastrismo. Quem é que vai reformar isso daí é o Zaratrusta ou Zoroastro, que é o mesmo, é a mesma pessoa, né? O que ele vai falar dessa religião? A religião é palco de uma luta permanente entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, o ruim e o bom. Vai ter 2 deuses, né? O Aurel, que representa o bem, a luz, é o criador, e o Arimã, que representa o mal, a destruição, as trevas. O zoroatrismo acredita no julgamento de quem? Dos mortos, na vida eterna, para todas as pessoas, tá? Então, é importantíssimo, é uma religião bem dualista, né? O paraíso, o inferno. Mas como é uma religião, Zoroastra, ele vai influenciar o cristianismo, que é uma religião única, né? A questão do monoteísmo aí, ok? Pessoal, o declínio dessa potência vai ficar nas mãos do Dário, com a Primeira Guerra Médica. Aí a gente já vai guerrear contra os gregos também, né? Na Guerra de Maratona. E a Segunda Guerra Médica, que é o Xerxes, né? Vamos fazer a Liga de Delos, no caso Esparta e Atenas, para guerrear contra os persas. E olha, no filme chama 300, vai mostrar bem essa guerra aí do Xerxes. Ele vai ser um dos últimos imperadores
e ele vai perder, né? Os persas perdem e foram invadidos pelos gregos. E aí fica uma sociedade depois, né? Eles são novamente têm reiterado suas regiões e eles voltam a ser o Irã que a gente conhece hoje. E os gregos puderam utilizar muito desse povo persa. Ok, pessoal? Eu volto na próxima aula com vocês para falar um pouquinho dos fenícios e também eu vou falar dos hebreus. Uma aula bem sucinta, bem rápida, que o que nos importa os aspectos gerais. E eu vou deixar aqui, mais uma vez, reiterado, que aqueles filminhos que eu pedi para vocês, os curta-metragem que eu pedi para vocês assistirem, vai falar dessas guerras médicas, dessas guerras contra os gregos aí, ok? Eu desejo bons estudos para vocês. Reitero que eu estou à disposição. Muitos têm o meu telefone, meu número, e qualquer coisa podem contar comigo, tá bom? Um beijo grande no coração. Tudo de bom. Beijo, fui!